sempre fui tratada como a diferente, eu tenho muito distúrbio de sono. Descobri que eu sou autista. E agora? Na última década e com maior frequência nos últimos 5 anos, a gente tem a impressão generalizada de que nunca se falou tanto em autismo. Ora, também a sensação de que os casos de pessoas no espectro têm aumentado, principalmente entre jovens e adultos. Mas é preciso compreender alguns fatores importantes e atuais sobre o transtorno do espectro autista para tirar essas conclusões. Bom, de acordo com o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, acreditem, cerca de 1% da população mundial adulta, mais ou menos, na verdade, 75 milhões de pessoas com 18 anos ou mais está no espectro autista. No Brasil, ainda a gente tem poucos estudos, mas especialistas dão a estimativa de que existam cerca de 2 milhões de adultos com TEA no país. E se tratando de pessoas adultas diagnosticadas tardiamente, a maioria são pessoas que manifestam sinais de forma mais leve ou tidas como tímidas ou com dificuldades sociais. E um dos grandes alívios obtidos com o tratamento, que deve ser multidisciplinar e personalizado, é deixar de ocultar o chamado masking, que é a capacidade de que alguns autistas desenvolvem de esconder as suas características típicas e imitar os comportamentos mais aceitos pela sociedade. Isso inclui reprimir instintos, movimentos corporais repetitivos de autorregulação dos autistas e imitar as pessoas que têm um comportamento mais aceito, digamos, socialmente, para mascarar suas características típicas, como se fosse um disfarce da própria condição, uma modulação do próprio comportamento. E como eu também já disse aqui, que por não se tratar de uma doença, mas sim de um resultado de um desenvolvimento atípico do cérebro, o autismo não tem cura. É uma condição que perdura aí a vida toda. E na idade adulta, ele pode exigir um apoio em áreas específicas, tais como aprender a demonstrar sentimentos, a se adaptar com um novo emprego, a lidar com as alterações do dia a dia, já que existe a rigidez cognitiva típica que dificulta algumas coisas. Mudanças práticas no cotidiano podem ser necessárias, dependendo das dificuldades e desafios específicos enfrentados pela pessoa autista. Isso pode incluir a implementação de estratégias de autorregulação, adaptações no ambiente de trabalho para melhor acomodação das necessidades individuais e estabelecimento de rotinas e estruturas consistentes, além do apoio em relação às interações sociais e de comunicação. Já a decisão de compartilhar esse diagnóstico com amigos, colegas e familiares é muito pessoal e depende da situação de cada um. Algumas pessoas compartilham para obter um maior entendimento e apoio em seus relacionamentos, e outras preferem não falar nada, manter em segredo o diagnóstico. O motivo a gente não sabe, pode ser por medo, pode ser para não sofrer bullying, enfim. E apesar de não existir um medicamento específico para tratar o autismo, antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor e outras classes de medicamentos podem ser indicados no tratamento das comorbidades. A terapia, em especial a cognitivo-comportamental, é recomendada para autoconhecimento e para lidar com as questões gerais da vida, já que os autistas são seres humanos e, como qualquer pessoa, tem desejo, tem sonho, tem vontade, tem medo, tem questões diversas que se beneficiam de qualquer processo terapêutico. E, obviamente, pode estudar, pode trabalhar, pode namorar e desenvolver projetos como todo mundo. Então, pessoal, basicamente aqui eu venho falar o diagnóstico. Ele pode vir como um alívio para algumas pessoas, ou ele pode vir com medo e depois ser enxergado como um alívio. No meu caso, tenho TEL, que foi diagnosticado aos 2 anos de idade, 2 para 3 anos de idade. Para a gente foi um alívio, porque a gente já tinha a questão da malformação, atraso de desenvolvimento, ser meio hipotônico, não falar. Então, quando chegou o diagnóstico, a gente respirou sem ajuda de máscara e aí a gente conseguiu procurar as terapias necessárias e focadas para autistas. No início, ele realmente precisou de alguns medicamentos, seja para dormir, porque o autismo vem com alguns distúrbios do sono, como insônia e tal. Depois ele usou o medicamento para melhorar um pouco o foco. Ele não faz mais uso, porque ele tem terapias diárias. Outra questão que eu venho falar aqui em primeira mão, eu também
tenho passado por avaliações, porque eu estou em um possível diagnóstico também de autismo nível 1 de suporte / síndrome de Asperger. Eu sempre me vi em algumas situações do TEL e aí eu ficava naquilo, né? Então, sempre fui tratada como a diferente. Eu tenho muito distúrbio de sono, tenho a questão do contato visual, que é uma curiosidade que vocês vão reparar agora, e se vocês quiserem, analisem outros vídeos. Eu não consigo olhar diretamente para a câmera, mesmo que a câmera ou pessoas, assim, me dá a sensação que está machucando meus olhos. Isso é uma coisa que eu tenho desde pequena. Então, procurei um psiquiatra, especialista em autismo. Estou passando pelas avaliações neuropsicológicas. E aí depois a gente fecha. Mas eu já respondi alguns questionários, análise de desenvolvimento neuromotor e tal. Então, neuropsicológico. 80% de chance de eu fechar o diagnóstico. Para mim, foi um alívio um pouco assustador, mas assim, porque com a idade que eu tô, eu já tenho 38 anos. Nessa idade, eu falei, nossa, só agora que eu me descobri? Talvez eu não tivesse meu filho, eu não saberia nunca, e eu manteria as dificuldades que eu tenho, talvez não fosse diagnosticada. Mas hoje eu não tenho mais medo de falar, é um alívio mesmo, porque eu sinto, né? A minha maior dificuldade é na comunicação e no convívio social. Eu tenho muito problema social. Quem me vê realmente fala. Nossa, mas eu nunca imaginaria que você ser autista. Eu faço masking, né? Então é muito difícil, porque é como se eu tivesse que colocar uma máscara mesmo e falar assim: oba, tô pronto para sair em sociedade. Mas quando eu volto para minha casa, eu estou extremamente cansada, né? Porque você tem que estar sempre sorrindo, eu tenho que pensar o que eu tenho que falar. Antigamente eu tinha muito problema e eu não entendia, eu fui entender depois. Eu fazia o meltdown quando saíam de rotina comigo, eu ficava extremamente brava, eu tinha uma alteração de humor, eu gritava, enfim, eu não entendia. Hoje, eu faço terapia, eu melhorei, eu faço shutdown. Se eu estou numa reunião, eu começo a ser muito indagada, por exemplo, eu não consigo falar. Não é porque eu não estou raciocinando. Eu estou raciocinando, mas eu tenho uma dificuldade de verbalizar o que eu estou pensando. Às vezes eu atropelo ou eu não consigo expressar o que eu estou realmente pensando. Então, eu estou trabalhando isso também. Eu tenho problemas auditivos nesse sentido, muito barulho me irrita e eu realmente fico desregulada, essa é a verdade. Então tem alguns momentos que quem não me conhece, ou se não entende a fundo, tenho as estereotipias. Então, eu tô sempre mexendo com os dedos. Tem muita gente que acha que é ansiedade. É uma coisa que eu não tinha reparado, mas conforme eu fui fazendo as avaliações, para eu me regular, eu fico muito mexendo nos braços. E se eu tô num ambiente completamente diferente, eu faço um movimento de balanço. Então, é isso. Mas para mim é um alívio. A minha família sim tem muito medo que eu fale, por medo de eu ser excluída ou sofrer alguma coisa. Mas eu particularmente não. E assim, eu falo até para quebrar esse preconceito de que ou o autista ele é incapaz de fazer alguma coisa ou ele é extremamente inteligente. Eu não acho que eu sou extremamente inteligente nem que eu sou incapaz, mas eu preciso de um suporte para coisas básicas. Então vai desde que eu tenha que falar numa reunião algum pensamento, falar alguma coisa, eu preciso sempre de um roteiro para seguir. Se você não me falar com antecedência as coisas, eu vou me desregular. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá aí um gancho para as famílias tentarem entender um pouquinho os autistas. Eu espero que vocês recebam um laudo do seu filho ou da sua filha, seja um alívio, você consiga abrir essa mente de que agora eu consigo focar mais num atendimento melhor para essas crianças. E se você é adulto, é a grande chance de você se melhorar. Eu vejo sempre isso. Quando eu recebi, eu falei, ufa, agora eu sei por que eu sou assim, eu fazia isso, eu faço assim, eu sou muito direta, ou eu sou muito sincera. Lembra lá nas características que o autista ele não tem filtro. Então se você perguntar uma coisa, ele vai falar, fica essa dica. Lembra? A gente aprende com as diferenças. Beijos e eu espero vocês no próximo vídeo.